Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu sei bem quais são aí os seus desafios de conviver com diabetes. Afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. E na Live D20 de hoje eu quero trazer uma informação que eu acho que ela é importante, né? Que se você não tem hemoglobina glicada menor do que 7%, não fique fazendo a medição da sua glicemia somente ao acordar. E por que essa informação ela passa a ser tão importante para a gente? Porque é comum as pessoas com diabetes, principalmente quem tem diabetes tipo 2, medir a glicemia somente ao acordar. Quem tem diabetes tipo 1, por conta do uso da insulina exógena, então quer dizer, fica aplicando lá a insulina, sem dúvida alguma, o risco de fazer hipoglicemia ele aumenta bastante, então naturalmente é pedido para que se meça a glicemia no mínimo 3 vezes por dia, né? No mínimo antes de cada refeição. Então isso é bastante importante, mas o que a gente precisa entender, né? Qual é o objetivo, né, de eu estar trazendo essa informação para você? Primeiro, a gente tem que entender o que representa cada glicemia que a gente está fazendo. Quer dizer, quando eu acordo pela manhã e acordo em jejum, eu meço a minha glicemia. Você também certamente mede a sua. E quando você mede a sua glicemia, o que você naturalmente vê acontecer? Você vê lá um valor que você espera que esteja o mais próximo de 100, ou se possível, abaixo de 100 mg por decilitro. E isso é um indicador muito bom. Por quê? Esse valor ele vai mostrar que o seu tratamento, o que você está fazendo para o seu tratamento, os pilares do tratamento, relacionados ao medicamento que você vem utilizando, o antidiabético oral ou a insulina que você aplicou, associado o tipo de alimentação que você veio fazendo, ou que fez naquele período, isso é bastante importante a gente entender, e também o exercício que você fez. Quanto isso contribuiu para aquele período de tempo? Período de tempo aonde? No final da noite, à madrugada, quer dizer, no início da noite, à madrugada, e quando você acordou no outro dia pela manhã. É isso que aquela glicemia da manhã está representando. Então a gente tem que entender que a glicemia, o que a gente pega o valor de glicemia, mediu lá, deu um valor qualquer, o que ele representa? Representa uma foto, é aquele momento está acontecendo aqui. Agora, nós temos parâmetros de controle. Então, por exemplo, antes, quando a gente acorda pela manhã, glicemias, se possíveis, abaixo de 100 mg por decilitro. Se não for possível, o mais próximo possível. Ótimo. Se você está muito descompensado, o primeiro desafio que a gente tem é conseguir manter a glicemia menor do que 180, que é o ponto de corte para a hiperglicemia. Então essa situação é bastante importante para a gente. Pega a sua glicemia, faz a medição da glicemia e entenda o que aquilo quer dizer. Então, de primeiro momento, o que você tem? Você tem a questão relacionada a uma situação onde, deu menos de 100. Ótimo, então quer dizer que o que você comeu antes de deitar, a última refeição que você fez no dia, a quantidade de exercício que você fez no dia anterior e a quantidade de medicamento ou de insulina que você aplicou foi o suficiente para manter sua glicemia no padrão, dentro do alvo. Que o alvo que é menos de 180 e sem ficar fazendo hipoglicemia com glicemias lá abaixo de 70. Então, essa é a referência. Só que o que a gente precisa entender? Por que eu fiz questão de trazer essa informação, né? Não fica só medindo de manhã. Porque a gente mede de manhã, o que acontece? Foi como eu falei, é uma foto do momento. Quer dizer, eu acordei com 98 de glicemia. Ótimo, naquele momento está 98. O que representa aquilo? Que no período anterior, o tratamento que eu fiz para ter um controle adequado do diabetes, ele funcionou bem. Ótimo. Só que primeira coisa que você vai fazer o desjejum. Vai tomar lá um café da manhã. E a gente tem que entender que a nossa glicemia ela fica variando a todo momento. Seja quando você come, ela tende a aumentar. Quando você faz exercício, ela tende a baixar. Quando você toma lá o seu medicamento antidiabético oral ou aplica a sua insulina, de imediato não vai começar a fazer efeito. Então a tendência natural é ainda se está alto, permanecer um pouquinho alta a glicemia, a concentração de glicose no sangue, e depois, quando começar o efeito e se juntar ao que você comeu e junto com o exercício, a tendência natural é diminuir. Ótimo, então isso é importante você que tem diabetes entender. Outra coisa, aí eu meço lá na hora do meu almoço, ou antes de eu almoçar. O que essa glicemia vai mostrar para mim?
Se ela tiver no valor lá, por exemplo, de 180 alguma coisa, 150, 160. Quer dizer que, do momento que eu acordei até o momento que eu fui fazer a outra principal refeição, que foi o almoço no caso, o meu controle não esteve adequado. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa, o quê? Aí nós temos os pilares no tratamento do diabetes. O primeiro deles é, se você não fez exercício ou se tinha feito, faz um pouquinho mais. Da alimentação, controlar talvez a quantidade que você consumiu, principalmente de alimento, a quantidade de quanta comida você come, junto com a quantidade de carboidrato que você está comendo. Isso aí também é bastante importante. Porque a gente sabe que a quantidade de carboidrato que a gente come, ela tem uma relação direta com o quanto vai impactar na nossa glicemia. E tudo que a gente comer naquele alimento que tem carboidrato vira glicose no sangue. O que você comer que tem proteína naquele alimento, uma parte vira glicose, em torno de 30% e 60%. O que você comeu naquele alimento que contém gordura, em torno de 10% vai também virar glicose no sistema. Então, tudo isso é importante a gente entender. Mas o que eu quero que você entenda agora, cada glicemia que a gente mede, ela está refletindo como teve o seu tratamento no período anterior. Então, eu acordei pela manhã, medi, o que aquela glicemia está mostrando? Como ficou a minha glicemia durante a madrugada e do momento que eu fui deitar e durante a madrugada. Antes do almoço, mostra o que aconteceu depois do café da manhã até a hora que você foi almoçar. Antes da janta, o que aconteceu depois do almoço até o momento que você foi jantar. Porque a glicemia, mesmo de quem não tem diabetes, depois de uma refeição, ela vai aumentar. E depois ela vai diminuir de novo. Só que ela aumenta quanto? No máximo 139 miligramas por decilitro. Mesmo que for, né, se for medir 2 horas depois que comeu, vai estar no máximo 139. Então pode ser que durante esse período ela aumente um pouco mais, mas assim, fisiologicamente é isso que a gente espera que aconteça. E para gente que tem diabetes não deve ser diferente. Você tem que se monitorar para, antes das refeições, estar sempre abaixo de 100 miligramas por decilitro e no pós-prandial, depois que você se alimentou, principalmente 2 horas depois que se alimentou, que é quando chegou já o carboidrato que você comeu naquela refeição, naquele alimento, a glicemia tem que estar abaixo de 140. Se você não consegue, claro que é um desafio extremo para a gente, né? Conseguir muito isso, precisa estar muito bem controlado, mas sempre há, quanto está dando? Pô, está dando 200 não sei o que, tenta pelo menos deixar para 180. Conseguiu 180? Faz os ajustes para ficar 160. Conseguiu menos que 160? Aí faz os ajustes para ficar menos que 140. Isso é o que a gente que convive com diabetes, independente do tipo de diabetes que você tem, você sempre tem que fazer. Então assim, mede a glicemia mais vezes e entenda o que aquela glicemia representa. Aí surgem os, mas e se? Mas e para mim não dá? Vamos entender o seguinte, de acordo com a sua realidade. Poxa, a quantidade de tira que eu tenho não permite que eu meça tantas vezes em um dia. Ótimo. Para quem tem diabetes mellitus tipo 2, o que é interessante fazer? Para você monitorar o seu tratamento. Como é que está o meu tratamento? A maioria das pessoas que tem diabetes não sabem dizer isso. Para quem tem geralmente diabetes tipo 1 ou LADA, que usa insulina exógena, naturalmente mede mais a glicemia e ele sabe mais ou menos como está. Agora, quem tem diabetes tipo 2 só mede de manhã. E aí o que a pessoa normalmente fala? Como é que está o controle da sua glicemia? Está ótimo. Por quê? A única referência que se tem é quando acorda. E o resto do dia? Depois que comeu, o que aconteceu? Não sei. E depois, quando chega na próxima refeição, está muito alto ou está dentro do que é recomendado? Não sei. E o que aconteceu depois dessa refeição? Também não sei. E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas se surpreendem quando vão ao médico e o médico fala assim, nossa, a sua hemoglobina glicada está 8 ponto alguma coisa, a sua hemoglobina glicada está 9. Daí a pessoa fica se perguntando e fala, pô, mas peraí, toda vez que eu acordo, eu meço a glicemia, está menos de 100, como é que está mais de 9 a minha hemoglobina glicada? Esse médico não tá correto. Ele está correto. E o exame também está correto. O que não está correto é a maneira com que o seu tratamento está sendo conduzido. Então a gente precisa encontrar, eu quero saber como está meu tratamento. O que você faz? Faz um rodízio das glicemias que você vai fazer. Então mede a glicemia lá ao acordar um dia, no outro dia mede antes do café da manhã, no outro dia mede 2 horas depois do café da manhã, no outro dia antes do almoço, no outro dia 2 horas depois do almoço, no outro dia antes de jantar, 2 horas depois de jantar, outro dia antes de deitar. Mas varia, eu só posso medir uma vez por dia. Tudo bem, mede em momentos diferentes. Porque aí você vai ter uma referência do seu tratamento, como é que ele está.
Então, essa situação assim, mas eu tenho a minha hemoglobina glicada menor do que 6. Tá 5,9, tá 6,2, 6,5. Tudo bem, então certamente o seu tratamento está adequado. Agora, quando a gente pega os estudos populacionais, o que a gente vê acontecer? 90% das pessoas com diabetes tipo 1 não estão com a glicemia adequada, porque a hemoglobina glicada está acima de 7%. 73% das pessoas com diabetes tipo 2 também não estão com a glicemia adequada. Então isso é um problema, é um erro para a gente, né? É uma coisa que te impede de ter um ótimo tratamento do diabetes. Quer dizer, o monitoramento da sua glicemia ele não está sendo feito da maneira adequada. É importante medir a glicemia porque quem tem diabetes e quem não tem a glicemia sobe e desce o tempo inteiro, isso é normal acontecer. Só que para a gente que tem diabetes, qual é o grande desafio nosso? É que a glicemia tende a subir e não baixar mais. Então, vai controlar como? Mede a glicemia mais vezes e entenda o que significa essa glicemia para você, tá bom? Então, em resumo, para quem tem hemoglobina glicada maior do que 7% e está medindo a glicemia só pela manhã, muda essa estratégia. Se você não tem condições de medir mais vezes ao dia, continua medindo uma vez só que não sempre ao acordar. Vai variando, uma hora ao acordar e vai variando depois. Né? Antes das refeições, 2 horas depois das refeições e antes de dormir. Isso é importante. Para quem tem diabetes mellitus tipo 1, é importante também, se você só pode medir, por exemplo, 3 vezes ao dia, claro, vai ter que medir a hora que acorda, não tem como, e depois você mede uma vez antes de uma refeição e 2 horas depois dessa refeição, para ver se está conseguindo manter a glicemia dentro do alvo. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, assim, de acordo com as ferramentas que você tem, se você tem a tira para medir mais vezes, quanto mais vezes você medir, melhor é. Para quem tem diabetes tipo 1, é importante todo dia medir a maior quantidade de vezes agora, em torno de 5, 6 vezes ao dia. Agora, quem tem diabetes mellitus tipo 2, muitas vezes, se está com o tratamento mais ou menos controlado, você não precisa ficar medindo toda hora a glicemia. Mas se está percebendo que a glicemia está... eu percebo que toda vez que depois do almoço, por exemplo, minha glicemia fica super alta. Então você precisa medir mais vezes depois do almoço e ir fazendo os ajustes no tratamento, né, nos pilares do seu tratamento, para garantir que você consiga aí ter mais tempo a sua glicemia no alvo, tá bom? Então, a mensagem dessa live D20 é exatamente essa. Se você está com a hemoglobina glicada adequada, ótimo, mediu lá só de manhã, tá ótimo, a gente sabe que tá tranquilo. Agora, se você está medindo glicemia só de manhã e está com a hemoglobina glicada acima de 7, tem coisa errada aí. Então, nessa situação, você vai medir mais vezes para poder fazer os ajustes adequados e sim conseguir chegar aí a um ótimo controle do seu diabetes, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou aqui até agora. Obrigado por assistir mais essa live D20. E lembre-se que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!